É que é difícil de falar, igual você for pegar a linhagem dos orixás, né? Tanto Exu, que é um orixá, que é o deus do fogo, Yansan, Iemanjá, Ossan, Omoloaê, Omolu, Oxóssi, Xangô, e por aí se vai, os orixás. É que existe uma história por trás de cada orixá, o desenvolvimento de cada orixá. Mas então a pessoa fala, o Exu não existe. É a mesma coisa que falar, Deus não existe. Então você precisa de uma materialidade, uma comprovação para isso poder usar. Eu acredito que Exu criou o universo. É uma concepção minha, uma fé minha, uma crença minha. Então a partir do momento que a pessoa ela desqualifica algo, então ela está querendo qualificar apenas o seu ponto de vista, a sua ideia, a sua crença, e o resto ignora tudo. Então se ele acredita que existe um mundo espiritual, que existe um ser espiritual, um ser sobrenatural, porque o restante não possa existir. Eu não nego. Você acredita que existe um mundo espiritual? Sim. Então, você acredita eu não sei explicá-lo, eu não sei defini-lo, eu não sei prová-lo. Claro. Isso não tem como. Existe um lado da fé que poucos ousam explorar. Histórias e passagens que desafiam tudo o que você aprendeu sobre a Bíblia e a religião. No corte do Isto Não É Podcast, o professor Fábio Sabino conduz uma jornada por 7 temas polêmicos, revelando segredos do nascimento de Jesus, as passagens mais controversas, a existência dos espíritos e das divindades, e até o verdadeiro significado da morte. Prepare-se para questionar, refletir e encarar a verdade como nunca antes. Sem mais delongas, bora para o vídeo. Então, se você for enxergar quem é o Deus da Bíblia, Deus da Bíblia é um camarada que só para assim, se ele criou a humanidade, vamos supor um exemplo aqui, vamos colocar que Adão e Eva existiram de fato e verdade, todos os seres humanos descenderam de Adão e Eva. O que colocou na cabeça de Deus para ele chegar e particularizar uma nação, já que todo o povo era dele? Aí ele disse aqui, não, só quero você aqui como nação minha, o resto pode sair matando tudo. Mas todo mundo era filho de Deus? Não vieram tudo de Adão e Eva? Aí, ok, veio o dilúvio, tá? Então, todos que vieram após o dilúvio foram descendentes de Noé ou dos seus 3 filhos. Sem, Cão e Jafé. Agora Deus então, não, eu vou preservar sua descendência de Sem, porque é um povo semita, da onde descende o povo judeu. Peraí, mas se eu for pegar o semita, então, os muçulmanos também me descendência de Sem. E aí? E aí Deus só particulariza uma nação? Que Deus é esse que particulariza? Deixou de ser Deus. Aí vem escrito, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para que mundo é esse que Deus amou? O mundo, humanidade, não. Deus amou o mundo, o povo judeu. Porque Jesus veio para quem? Para os judeus. Jesus não veio para os gentios. Cadê os indígenas aqui da América? Esquece. Né? Tá tudo lascado. Se bem que os mormons falam que Jesus foi para os Estados Unidos, né? Ô, meu pai. Não tem? Não, foi até pra Índia. Jesus foi pra Índia, estudou budismo, junto com Siddhartha Gautama. O pessoal fala demais, pelo amor de Deus. Isso que eu falo. Quando você começa a dizer astrologia, e tem gente que acredita. Eu não lido com isso, eu não lido com fé, por mais que eu tenha. Não lido com crença, nem com o que eu acho. Ou tem fundamento ou não tem fundamento. Se tem fundamento, beleza. Vamos discutir o fundamento. Não havendo fundamento, cada um fica a sua fé e crença. Não vou abrir esse mérito pra isso. Muitos anos lendo a Bíblia, eu pego hoje, cara, muita coisa que eu, naquela época eu li, eu falava assim, mano, como é que eu achava que isso podia ser verdade, né? Porque a gente pega, por exemplo, a passagem, a criação da Páscoa, né, na passagem do anjo da morte. Sim. Aí você fala, mano, que o anjo da morte matou todos os primogênitos. Sim. E aí se interpreta, se prega como se tivesse matado só as crianças, né? Mas não, primogênito é o primeiro filho. Então, imagina a caralhada de vagabundo que morreu ali, mano. Justo. Você quer ver? Pra piorar ainda? Vamos lá? Eu tenho um vídeo chamado assim, A Desgraça no Nascimento de Jesus. A desgraça existiu. Quer ver? Quando Jesus nasce, Herodes procura fazer o quê? Matar todas as crianças que tinham 2 anos para baixo. Ou menos. Aí vem um anjo aparece para Maria, para José em sonho, dizendo, desce para o Egito, que Herodes vai matar a criança, que é Jesus. Por que o anjo, Deus, não enviou um anjo para avisar todos os outros povos de Israel, que tinham surgido na mesma idade de Jesus, para preservar as outras crianças? Que Deus é esse? Então Deus só se preocupou em preservar a vida de Jesus. E o resto não o quê? Só o meu filho. O resto matou tudo? Aí eu lhe pergunto. Então Deus do antigo continua sendo Deus do novo. Isso está na Bíblia. E se Deus é onisciente, ele sabia o que ia acontecer, né? Ele sim enviou um anjo em sonho para Israel. Não podia vir um anjo em sonho para todas as pessoas descer para o Egito, que tinham crianças de abaixo de 2 anos? Não, e Deus fez isso? E ele sendo onipresente, então, ele não estaria em todos os lugares ao mesmo tempo, não poderia ter... E ele não podia fazer isso? Ele fez?
Tem um lance na Bíblia que depois que o pastor veio aqui, eu fui dar uma olhada pra ver se ele não tava Qual pensando deles? bobagem. O pastor César. Que sobre Deus ter se arrependido de ter criado seres humanos, que estaria em Gênesis. Uhum. Pô, mas se ele é onisciente, ele já sabia que, Sim. que daria Sim. ruim, Ia dar merda. né? Sim. Por que se arrependeu? Então, são figuras, chama-se antropopatismo, é o nome da figura de linguagem que se dá. Você tem antropomorfismo, como se atribui figuras humanas a uma divindade, e antropopatismo, como se atribui sentimentos. Quando você fala, ai, Deus tem amor. Não, isso é o que nós atribuímos. Deus não tem amor. Deus, ele é amor. Ele é amor. Deus é a justiça. Então, é o que nós atribuímos. Só que ninguém conhece Deus. Ninguém nunca viu Deus. São nós que criamos essa linguagem. Moisés viu as costas. Nunca, isso aí também não existe. Moisés nem existia, existiu Moisés. Moisés é lenda também. Moisés não passa de uma lenda. Já onde começa a lenda de Moisés? No seu próprio... Quando ele nasce, que aí a mãe dele vai colocar ele aonde? Coloca ele num cesto, e no cesto coloca em qual rio que ela colocou? Moisés, no rio Nilo, certo? Nilo. Aí diz que a filha de Faraó estava se banhando no rio Nilo e pegou, não é isso? Encontrou, Só tem um problema grave aí. Ninguém se banhava no rio Nilo. O rio Nilo era sagrado. Sim. As filhas de Faraó, existia um tanque, tem achados arqueológicos que mostram os tanques lá no Egito, onde se banhavam. Era dentro do palácio. Então você já tem um problema aí textual, que contra aí achados arqueológicos. Então quem está certo? A arqueologia ou o relato bíblico? Não, o relato bíblico é falso. A arqueologia é verdadeira. Então você já vê a lenda de Moisés sendo construída, que alguns dizem que era a figura de Sargão, que existiu bem anteriormente, que é quase o mesmo retrato de Moisés, ou Moisés seria a réplica, né? A invenção de Sargão. Então você vê muitas construções mirabolantes tentando validar um relato histórico, um relato bíblico. E Deus não é diferente. Então quando você fala que Deus se arrependeu, é justamente a criação do escritor na narrativa para chegar no clímax do qual ele quer chegar dentro da narrativa. Pô, Deus é aquele que é onisciente, criou o homem, criou a mulher, criou os filhos. Aí o homem foi e errou. E tem um problema grave nesse relato bíblico aí. Porque parece que a serpente sabia mais do que Deus. A serpente chega e fala, não, Deus sabe que no dia que vocês comeres, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Ok? Ok. O que é que Deus fala? Eita, o homem se tornou como um de nós, sabendo o bem e o mal. E foi justamente o que a serpente falou. A serpente mentiu? Não, a serpente não mentiu. A serpente falou a verdade. E Deus ainda está lá embaixo. E é verdade. O que tem que fazer agora? Tem que expulsar o homem. Tira ele daqui do jardim, coloca uma espada flamejante aí, um querubim aí, acabou. Peraí, você vê que a construção, não existe lógica nisso. Aí vem a pergunta, mas em qual momento a serpente ouviu esse diálogo com Adão? E tem um outro problema. Se Adão deu nome a todos os animais, e Adão, quem chama a serpente de serpente, ainda diz que a serpente era a mais astuta que todas as animais que Deus criara no campo. Ué, se o escritor sabe disso, por que não matou a porra da serpente antes? Então, essa Deixou a bicha viva pra fuder com a porra toda? é a pergunta. Ah, pelo amor de Deus. Né? Você vê que isso é a imaginação do... Onde que o escritor quer chegar? Vamos lá. O escritor diz, vai colocar o escritor do Gênesis, ou os escritores do Gênesis, Deus cria o homem, cria a família. Aí vem a pergunta, por que Adão comeu do fruto? Olha o que está escrito na Bíblia, hein? No dia em que tu comeres, certamente morrerás. Não é depois não, é no dia, está escrito. No dia em que tu comeres, certamente morrerás. Adão morreu? Não, você morreu espiritualmente. Provo que não. Se ele morreu espiritualmente, porque Deus estava tendo contato com os filhos dele, então. Que raio de morte espiritual é essa? Deus não pode ter contato com Caim? Caim, olha, eis que o pecado jaz à porta, mas a ti compete dominá-lo. Caim vai e mata o seu irmão Abel. Então não existe negócio de morte espiritual, esquece. Morte espiritual isso é coisa para crente idiotizado que não estuda, que é burro. Tem que estudar. Ou melhor, compra o meu livro, A Origem do Gênesis, que eu explico tudo isso. E... Dá uma brisa que só Deus na causa, viu? Ô Fabio, falando ali do Antigo Testamento ali, dos milagres de Deus ali que a gente viu ali, por exemplo, ali da abertura do Mar Vermelho. Quando a gente recebeu aqui o pastor César, ele deu uma explicação aqui, falou que... César Cavalcante? É, exatamente. César Cavalcante? É esse mesmo. Rádio, não sei. Isso, esse aí, o carequinha lá. Corre de mim igual o capeta corre da cruz. Viu, César Cavalcante? Tô esperando, viu? Você me convidar pra rádio, que até hoje você e o Curvinel já me ligaram.
Tá? E aí, quando era pra mim ir, o que aconteceu? Que vocês desmarcaram a minha ida até a rádio de vocês. Não tô entendendo. Tá igual a Rede TV. Já me ligaram umas 10% vezes e perguntaram, mas o professor tá igual a igreja. Eu falei, nenhuma. Ai, professor, entrando no padre, aí você atende crente. Sei o que é os crentes que vocês atendem, viu? Mas então, ele falou aqui que tinham provas históricas que se abriu o Mar Vermelho. Oh, meu Jesus. Provas históricas. E eu queria que você falasse sobre isso. Não, meu filho, isso é maluquice. O César, você está esquizofrênico, tem que tomar remedinho, viu? Camarada, como fala, tem provas históricas. Quais? Ele deu as provas históricas? Falou que tinha carruagem no mar. Carruagem? Não, isso eu já fiz esse vídeo. Não, gente. Tava lá uma turba de carruagem, acharam 2 rodas antigas, né, daquele período e foi um exército todo. Rapaz. Eu não sei. Só achou a roda e os ossos não encontraram, não? Porque veja bem, segundo o texto bíblico, só tinha a carroça. E o povo foi pra onde então, os soldados? Aí encontrou a roda, não foi? E cadê os ossos dos soldados? Não encontraram? Interessante isso, né? Pô. O tubarão comeu os ossos, né? Nem dos cavalos, de nada. Né? Não encontrou. Tubarão, não é um cadê? rio, porque o mar Vermelho não é um mar, é um rio, né? Não, pelo amor de Deus, gente. Vamos ser sensatos. Eu falo, tem gente, olha, é por isso que eu falo, quando entra em fé e crença, não, eu tenho comprovação. Que comprovação você tem, meu filho? Você fez o diagnóstico? Não, gente, isso aí, igual o dos gigantes. Encontrei um crânio com 2, 3 metros de comprimento por 30 de largura. Eram os gigantes lá de Gênesis 6. Isso aí foi uma montagem que fizeram com disputa de desenho lá nos Estados Unidos, que eu lembro até hoje. Pelo amor de Deus, gente. Por isso que eu falo, tem que ser sensato. Quer lidar com religião? Quer ter a fé? Tem a sua fé, tem a sua crença. Mas não venha querer falar, aqui eu dou a prova disso aqui. Então me dê a prova arqueológica, dê a prova histórica pra mim, por favor. Eu dependo disso. Se não vier isso aqui pra mim, não vai me convencer nunca. Então não adianta a pessoa falar, porque acharam uma carruagem. Eu não vou dizer outros nomes aqui, mas já que vocês tocaram no César Cavalcante, mas tem uns arqueólogos por aí da Adventista, do Sétimo Dia, que procura defender a Bíblia, mas é tudo história da carochinha. Isso é lenda. Isso não existe. Não existe poder. A nuvem de fogo, a coluna de fogo, a nuvem não sei o que, as codornizes, o maná que Deus... Gente, isso é tudo lenda. Deus só fez na Bíblia, hoje não faz mais. Eu vos pergunto. Vamos lá, Rafael. Rafael, né? Se Deus fez naquele período, por que Deus não faz hoje? Por que Deus não faz hoje? Se o Deus da Bíblia, ele cultivou, prosperou, abençoou, livrou uma nação, porque acreditava nele, ele se tornou o Deus nacional de Israel. Se hoje o Brasil é um país cristão praticamente. Aqui? 98% do país é cristão, sendo católicos, evangélicos, protestantes, que seja. O que Deus não fez? Não faz nada hoje aqui então. Um monte de criança aí morrendo. A pandemia matou não sei quantos aí. Estou falando do Brasil, estou falando do mundo. Isso não faz sentido. Entende? Mas se você pegar o Deus bíblico lá, ele matou muita criança também. Não, o que mais ele fez foi isso. Foi o que mais ele fez. Se for analisar o Deus da Bíblia é existente. Então, se ele de fato e verdade ele existiu, era um Deus carrasco. Pra tocar o terror. Né? Sim, crianças de peito, tudo. As virgens deixa, viu? As virgens deixa. Deus da Bíblia não passava de um prostituto. Essa é a verdade. Ele foi casado, que ninguém sabe. O Deus bíblico foi casado com a Xera, era esposa dele. Isso eu explico no meu livro sobre o tetagrama, a criação de homens e hoje ele é divorciado. Hoje é divorciado. Não, primeiro não. Ele foi safado, o Deus da Bíblia. Porque a Xera era esposa do Deus El, do panteão cananeu. E o Deus tetagrama, que está na Bíblia, que é o que defende os judeus verdadeiros da Bíblia, que é o tetagrama, aí ele foi e pegou a Xera. Está lá em Deuteronômio capítulo 32 e 33, me fala a memória. Isso no meu livro eu explico em hebraico, está lá. O nome dela aparece várias vezes. É só desmistificar o hebraico lá que você conhece. É um Deus bíblico, um Deus prostituto. É um Deus prostituto. E ele aceitava a prostituição, Deus da Bíblia. Aceitava. Salomão teve quantas mulheres? 700 mulheres e 300 concubinas. Deus aceitou. Davi pegou mulher de quem? Do soldado dele. Do melhor amigo. Foi. Aí vem lá o salmista dizendo, Deus dizendo, Davi, o homem segundo o coração de Deus. Porra, adultério nato, triplo, várias mulheres, tá tudo certo pra Deus. Assassinato, não precisa toda. nem falar. Sem falar de Abraão, que teve várias mulheres. Então você vê que tudo era normal. O Deus da Bíblia aceitava tudo. Agora, hoje o Deus da Bíblia já mudou. O Deus da Bíblia não aceita mais, não. Você tem que ser fiel à sua esposa. Você esquece isso, pelo amor de Deus. O padre não pode ter... Pai, deixa eu falar. Pode arrumar só o cinzeiro ali pra mim, por favor? Antes que eu derrubar vocês aqui. Pega o meu copinho ali. Minha consciência, posso dizer, sem meu corpo. Nunca parei pra pensar nesse é o famoso espírito. Então, vamos lá. Eu já não acredito dessa forma. Por quê? Vou dizer. O que viria a ser a morte? Eu digo para as pessoas que nós morremos todos os dias. Como? Você só sabe que você está vivo porque você acordou.
E se você não acordar, você não sabe que você dormiu. A morte para mim é um sono profundo sem sonhos. Isso para mim é morte. É um sono que você dorme e não tem sonhos. E você só sabe que você tá vivo porque você acordou. E se você não acorda? Então o sono já é um treinamento. É isso que eu digo. Para mim, a morte é um... Aí, por onde eu falo da espiritualidade? Se eu durmo, não tenho sonhos nenhum, eu só sei que eu tô vivo porque eu acordei. E se eu não acordei? Acabou. Isso pra mim é morte. Então, pra mim, por isso que eu falo, você viver num outro aspecto, não nego isso, mas é complexo de eu entender isso, de eu estar morto e meu espírito, como muitos ensinam, até os cristãos ensinam isso, né? A pessoa morreu, o corpo volta pra terra como era, o espírito volta pra Deus a quem o deu. Né? Então eu não posso me depender apenas de passagens bíblicas, tendo essas passagens como uma verdade absoluta. Aí é onde que entra o meu grande desafio como exegeta. Você não se diz ateu, né? Não sou ateu. Então você, pra quem não, lógico, você já falou e respondeu isso da outra vez, mas pra quem tá aqui, como é que você enxerga então esse ponto da espiritualidade? Não vou nem falar de religião. Não, religião assim, hoje é complexo o abstratismo. Quando se fala de espiritualidade, espírito, abstratismo, poder, santidade, manifestação, sentir arrepios. Hoje eu vejo são questões muito particulares de cada pessoa, dependendo da forma que a pessoa cultiva a sua espiritualidade. Agora, fato e verdade é difícil, porque você está lidando com a questão abstrata. Não nego que não possa existir uma divindade, não é isso, ou várias divindades, tanto faz. Mas quando se fala de espiritualidade é difícil. Mas qual que é a tua espiritualidade? É minha consciência. É minha consciência. Teu Deus pra você é a sua consciência? É minha consciência. Minha consciência é minha razão daquilo que eu observo do mundo fora. Mas você acredita que teve algo que foi criado por uma outra consciência externa? Assim, que não tô falando pessoa, tô falando mesmo como se fosse algo mais forte que nós. Um pouco além, sim. Acredito que existe uma força, um grande poder que ordenou, criou e organizou. E depois, tchau. É o que tem hoje. Hoje você pode desenvolver alguma coisa daquilo que já existe. Porque eu acredito que existe alguma coisa muito superior. Porque o ser humano, do nada, não consegue fazer alguma coisa. É necessário que ele construa uma materialidade, pode ser um átomo, pode ser que seja, para ele construir alguma coisa. Agora, uma divindade, não. Do nada ela pode fazer alguma coisa. Ela faz que exista alguma coisa. Igual eu vejo o universo. O universo veio de uma explosão. Tá, quem criou a explosão? A explosão foi por intermédio do átomo do buraco negro. Tá, quem criou o buraco negro? Entende? Quem? É causa e efeito, né? Mas aí uma hora você vai chegar em Deus. Tem que chegar. Quem criou Deus? Aí não tem como. Ele é incriado. Aí não tem como. Porque se você colocar, onde vai chegar? No infinito. Entende? Então tem que existir algo seja superior a tudo, que sempre existiu, que é um eterno e que desenvolveu todas as coisas. É isso. Não é o Deus da Bíblia, lógico que não. É que é difícil de falar, igual você for pegar a linhagem dos orixás, né? Tanto Exu, que é um orixá, que é o deus do fogo, Yansan, Iemanjá, Ossan, Obaloaê, Omolu, Oxóssi, Xangô, e por aí se vai, os orixás, é que existe uma história por trás de cada orixá, o desenvolvimento de cada orixá. Mas então a pessoa fala, o Exu não existe. É a mesma coisa que falar, Deus não existe. Então você precisa de uma materialidade, uma comprovação para isso poder usar. Eu acredito que Exu criou o universo. É uma concepção minha, uma fé minha, uma crença minha. Então, a partir do momento que a pessoa ela desqualifica algo, então ela está querendo qualificar apenas o seu ponto de vista, a sua ideia, a sua crença, e o resto ignora tudo. Então, se ela acredita que existe um mundo espiritual, que existe um ser espiritual, um ser sobrenatural, porque o restante não possa existir. Eu não nego. Você acredita que existe um mundo espiritual? Sim. Eu não sei explicá-lo, não sei defini-lo, não sei prová-lo. Claro. Isso não tem como. E se Jesus não ressuscitou? É uma pergunta que Paulo escreve em sua epístola, 1 Coríntios capítulo 15, que ele vai justamente discutir a respeito disso, onde que entra uma mentira. É verdade e mentira da Bíblia hoje? Então, pois bem. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo escreve dizendo assim, Jesus apareceu primeiramente para Pedro e para os 12 apóstolos. Aí eu falei, peraí, para Pedro? Mas onde está escrito aí que Jesus apareceu para Pedro? Não está escrito isso. E tem outro problema. Judas morreu após a ressurreição de Jesus ou antes da ressurreição de Jesus? Por quê? Porque Paulo está dizendo que Jesus apareceu para os 12 apóstolos. Segundo Porta dos Fundos, ele morreu depois, né? Porque lembra quando tem um vídeo do Porta dos Fundos que Judas está lá com o pessoal dentro de uma taberna, aí o pessoal fala assim, Judas, mano, Jesus tá correndo, tá vindo aí, mano, tá vindo tunado. Aí ele, gente, tem que ir embora, tem que fazer alguma coisa aqui e tal, não sei o que, tá, vou dar uma desculpa. Então, eu imagino que tenha sido depois da ressurreição.
Na Em verdade... alguns lugares eu já achava que era antes, porque ele... Eu achei que tinha sido meio como quase que imediata. Tipo, viu que entregou, viu que foi traidor e, tipo, correu pra... Então, se você coloca que Judas morre após a ressurreição de Jesus e Jesus aparece para os 12, nós temos um problema grave aí, porque Jesus se torna uma pessoa incapacitada após a sua ressurreição. Porque já que ele fez o que ele tinha que fazer, se Judas era um cumprimento da morte e a crucificação de Jesus, e Judas está vivo no ato da ressurreição de Jesus, Jesus tem contato com ele, porque Jesus não o perdoou, se ele tinha poder suficiente para tudo isso. Então tem que colocar que Judas morre antes da ressurreição de Jesus, porque se ele morre depois, nós temos um problema seríssimo aí. Mas em algum lugar fala que não houve perdão para Judas? Eu não sei. Não, porque o texto ele diz apenas que quando ele vê no julgamento que realmente pegaram Jesus e Jesus é crucificado e não tinha como Jesus se livrar daquilo, diz que ele lança as moedas no templo e procura se tirar sua própria vida, né? Aí Mateus vai dizer que ele foi se enforcar, enquanto Atos dos Apóstolos diz que precipitando-se num despenhadeiro abaixo, caiu e as suas entranhas se romperam, né? Então aqui são dois textos alternativos. Quem vai dar margem para o texto de Atos dos Apóstolos ser correto vai ser um pai da igreja chamado Papias. Papias, dentro dos seus fragmentos, vai dizer que na verdade Judas não se matou, mataram Judas. Lançaram Judas de um grande abismo. De um grande abismo. Aí pegaram o corpo dele, colocaram na carroça de boi e as suas tripas para um lado e suas tripas para um outro lado. Então já muda um pouquinho a patrística. Malharam Judas. Aquela famosa história do malharam Judas, aí lançaram o Judas do espenhadeiro lá embaixo, lá, coitado. Mas qual que é mais plausível? Se for em termos de respaldo da patrística, seria o correto, seria Atos dos Apóstolos. Logo, então Judas não morreu enforcado. Então ele foi assassinado. Foi assassinado. Entendi. Se Será respeitar. que foram os apóstolos que... Aí já não descreve Passaram. Papias. Provavelmente não, porque os apóstolos estavam com medo do povo romano. Tanto que eles vão pro cenáculo lá, ficar escondidos no cenáculo, porque os apóstolos não acreditavam na ressurreição de Jesus. Ninguém acreditava na ressurreição de Jesus. Por mais que Jesus tinha falado para os apóstolos que ele ressuscitaria no terceiro dia. Só que nenhum dos apóstolos procura saber. Tanto quando as mulheres vão até o túmulo de Jesus, que elas também não acreditavam na ressurreição de Jesus, elas foram para ungir o corpo de Jesus. Sim. Quando chega lá, vê que o túmulo está vazio, elas voltam, contam para os apóstolos que o túmulo está vazio. Aí eles que recordam aqui. E eles não, mesmo assim eles não acreditaram. Achou que tinham roubado o corpo. Aí Jesus aparece para dois no caminho de Emaús. Esses dois também vão para o cenáculo, contam que realmente Jesus apareceu para eles, mesmo assim eles não acreditam. É quando Jesus entra no cenáculo, aí lança em rosto: vocês são tudo incrédulos. Eu falei que ia ressuscitar. Se não acreditar na palavra da mulher, se não acreditar nos dois que vieram de Emaús aqui estou eu. Aí vem chegar Tomé e fala o quê? Não, se eu não colocar o dedo lá, eu não vou acreditar. Então ninguém acreditava na ressurreição de Jesus. Por isso que é complexo você falar da ressurreição dele como de prova e fato. Por quê? Primeiro que anjo não existe. Anjo só existe dentro da Bíblia. Aí você tem um aspecto, o anjo teve que se materializar para poder tirar a pedra. Aí vai lá, é o poder de Deus. Não, eu não escuto o poder de Deus. Se o poder de Deus existe, tivemos a pandemia, morreu um monte de crente aí. Então Deus não teve poder para restaurar ninguém? Que raio de Deus que é esse? Falo, Deus da Bíblia. Da Bíblia é um Deus inventado. E isso eu provo, tem uma obra publicada, que é Yud-Heh Vav-Heh, Criação de Homens ou Divindades. Então o Deus da Bíblia é um ser inventado. Por quê? Pela mente humana. A mente humana que desenvolve as suas próprias divindades. Sempre foi assim. Desde que mundo é mundo, os seres humanos vêm criando seus deuses. Mas onde eles O estão? inexplicável acaba virando obra de Deus, né? Sim. Mas nesse ponto você falou dos anjos, por exemplo. Vamos lá. Existem pessoas que trabalham com magias enoquianas, que fazem invocação de anjo e tal, e dizem já ter tido contato com anjos, enfim. Esses anjos não são os mesmos da Bíblia ou é outra, ou é uma área que você acha que é mais da psique da pessoa? Se falar, aí teria que ser uma questão de experiência. Se existe algo que é uma realidade, uma verdade, então isso entra no campo da experiência. Logo, então, se existe, então não é só ele que tem que ter contato. Então todos têm que ter. Então ele tem que dar um meio para que as pessoas façam a mesma experiência para ver se isso acontece. Se só acontecer só com ele, então tem alguma coisa errada aí. Sim, você pode denominar até como patologia. Então aí não tem como. Mas assim, existe. Quando eu tô falando de uma pessoa, não é uma, são algumas pessoas que fazem esses trabalhos de magia enoquiana e falam que tem resultado. Bom, eu teria que participar de uma dessa, para me constatar a veracidade, se de fato e verdade existe ou não. Eu sou ex-candomblecista. Eu sou ex-candomblecista. Então, questões de orixás, manifestação, estou dizendo. Pode ser uma questão fenomenológica. Agora, é difícil. É difícil. É interessante, você falou que é candomblecista. Como que você enxerga, então, essas outras vertentes? Um movimento que eu vejo, se você dizer que é
Por incorporação, isso eu falo que é um desenvolvimento do subconsciente. O subconsciente, quando ele entra em atividade, dá a entender que parece que é uma outra pessoa que esteja ali, que não seja você. Eu entro com o meu subconsciente em atividade, aqui, ó. Deixa eu tomar essa garrafa toda aqui, vocês vão ver aqui como que eu vou ficar aqui no podcast aqui. Minha voz vai mudar, daqui a pouco, ixi, ó, o professor tá possuído, incorporou, vai atrofiar a mão e vai falar que é o demônio. Não tem nada a ver, é o subconsciente em atividade. Tanto que você não lembra depois, né? Você dá um flash, dá um apagão, um minuto de apagão. Aí quando você acorda, você fala, puta, o que Você já teve mediunidade, então? Nunca tive mediunidade. Quando era do candomblé, era o GAN. Eu tocava tabaco, era o GAN. O GAN só se eu fosse Yaô, né? Se eu fosse Yaô, eu receberia entidades, mas no caso, né? Mas como era o GAN, nunca recebi. Mas agora, meu subconsciente já entrou em atividade várias vezes, várias. Amigos meus contavam, Fábio, tá, filho, já filmaram. Fábio, o que você fez? Eu falei, eu? Isso aí não sou eu, não. Não era a minha consciência, era o meu subconsciente em atividade. Então você não acredita em corporações? Não. Mas acredito no subconsciente em atividade. O que você acabou de presenciar são 7 temas polêmicos, cada um carregado de tensão, reflexão e questionamentos profundos, que desafiam tanto a percepção histórica quanto a fé pessoal de quem assiste. Desde o nascimento de Jesus até a existência das divindades, passando pela defesa dos discípulos até a morte, a existência dos espíritos e o verdadeiro significado da morte, cada tópico é um convite para olhar de forma crítica para aquilo que muitos aceitam sem questionar. É uma experiência que mistura fascínio, inquietação e, em certo sentido, um terror silencioso, aquele que não assusta com monstros ou sons repentinos, mas com ideias que confrontam tudo o que você acreditava ser absoluto. O primeiro tema, o nascimento de Jesus, é emblemático. A cena clássica que muitos de nós aprendemos desde crianças, uma manjedoura, anjos cantando, pastores visitando e reis magos trazendo presentes, é parte de um imaginário que une tradição e fé, mas que, sob a análise histórica e crítica apresentada pelo professor Sabino, revela-se muito mais complexo do que parece. As narrativas dos evangelhos são limitadas, contraditórias em alguns pontos e profundamente simbólicas, o que leva a questionamentos inevitáveis. Até que ponto podemos considerar essas histórias como eventos históricos reais? Qual é a linha entre mito, tradição e realidade? É nesse espaço que o terror psicológico emerge, a sensação de que aquilo que você sempre considerou certo e inquestionável pode ser visto de outra forma, que a realidade é mais instável do que queremos admitir. Não se trata de desrespeitar a fé, mas de abrir espaço para a reflexão, para a dúvida construtiva, que nos desafia a pensar mais profundamente sobre as raízes de nossas crenças. Em seguida, o vídeo aborda as passagens mais polêmicas da Bíblia. Este é um tema delicado, porque envolve confrontar textos considerados sagrados que, por séculos, foram utilizados para justificar guerras, perseguições, punições severas e até discriminações de diferentes formas. Sabino não evita o desconforto. Ele ilumina essas passagens, muitas vezes ignoradas ou reinterpretadas para suavizar seu impacto, e nos força a encarar o peso histórico e moral do que está escrito. Para o espectador, o impacto é duplo. Há o fascínio pelo poder desses textos e o desconforto moral que surge ao perceber que a fé, quando interpretada de forma literal, pode gerar consequências profundas na vida das pessoas. O terror aqui é de natureza ética e existencial. Não é um susto repentino, mas o choque silencioso de perceber que verdades consideradas absolutas podem conter contradições e dilemas que exigem coragem para serem enfrentados. O terceiro tema mergulha no campo do sobrenatural, a existência dos espíritos. Esta questão transcende a história e adentra a psicologia, a antropologia e a teologia. Sabino explora tradições, relatos e interpretações que envolvem espíritos, entidades invisíveis e forças que agem sobre o mundo de maneiras que não podemos medir nem controlar. A inquietação que isso provoca no público é profunda. Há fascínio pelo desconhecido, mas também uma tensão constante, uma sensação de que algo pode existir além do que é perceptível, algo que influencia vidas, decisões e destinos, sem que tenhamos qualquer controle. É um terror sutil, mas persistente, que desafia a razão e nos obriga a encarar a possibilidade de uma realidade que vai além do visível,
uma realidade que assombra silenciosamente os limites do conhecimento humano. De forma natural, o quarto tema expande essa reflexão para a existência das divindades. Sabino questiona as origens das crenças, o papel cultural e psicológico das divindades, e como elas moldam a moralidade e a sociedade ao longo do tempo. Aqui, a tensão é existencial. Se as divindades podem ser compreendidas como construções humanas, então o que dizer da própria fé que nos sustenta? É uma forma de terror intelectual. A sensação de que aquilo que nos dá segurança e sentido pode ser, ao mesmo tempo, produto de narrativas humanas, de interpretações sociais e culturais que evoluíram ao longo de milênios. Essa reflexão nos obriga a confrontar não apenas a fé alheia, mas a própria fé interna, abrindo espaço para a dúvida, para o questionamento profundo e para a construção de um entendimento mais sólido e consciente da espiritualidade. O quinto tema, o verdadeiro significado da morte, é universal e inevitável, e talvez o mais humano de todos. Ao explorar a morte, Sabino nos leva a refletir sobre o fim da vida física, sobre a possibilidade de continuidade espiritual e sobre como diferentes tradições religiosas e filosóficas interpretam aquilo que não podemos compreender completamente. Aqui, o terror é silencioso, íntimo e profundo. É o medo existencial que todos carregamos, a percepção de nossa própria finitude e da incerteza que acompanha o que vem depois. É uma experiência que transcende o medo de monstros ou de sombras e nos confronta diretamente com a fragilidade da vida, a complexidade da existência e a necessidade de encontrar significado em meio à incerteza. O sexto tema analisa os discípulos que defenderam suas crenças até a morte. É uma reflexão sobre lealdade, convicção e sacrifício extremo. Sabino destaca que o martírio não é apenas histórico, mas psicológico. Pessoas que aceitaram a morte por suas crenças demonstram tanto uma força impressionante quanto um risco moral profundo. É admirável, mas também assustador. Até que ponto a fé pode levar alguém ao extremo, até o ponto de sacrificar a própria vida? É o terror moral em ação, a tensão entre a devoção e a sobrevivência, entre o que se acredita ser certo e a realidade inevitável da morte. Esse tema nos força a confrontar a linha tênue entre heroísmo e fanatismo, entre coragem e desespero, e nos deixa inquietos sobre as escolhas que a fé pode inspirar. O sétimo e último tema é, de certa forma, a síntese de todos os anteriores. A tensão entre fé, dúvida e investigação crítica. Sabino demonstra que questionar não significa perder a fé, mas expandi-la. O terror existencial surge da percepção de que talvez nada seja absoluto, que a verdade pode ter camadas ocultas, e que para alcançá-la é necessário coragem para olhar onde poucos olham. É um desafio intelectual e espiritual, uma chamada para confrontar o desconhecido e o incerto, para questionar tradições e crenças sem medo, e para construir uma fé mais consciente, mais reflexiva e mais resiliente. Ao longo de todo o vídeo, a narrativa conduz o espectador por uma jornada cinematográfica. O suspense é construído não com efeitos visuais ou trilha sonora, mas com ideias poderosas, provocações inteligentes e questionamentos profundos. Cada tema atua como uma porta para o desconhecido. Cada reflexão como uma sombra que desafia a mente e a consciência. É como se estivéssemos assistindo a um filme de terror psicológico gospel, onde a fé é o cenário, a dúvida é a sombra, e a verdade é a revelação que assusta ou liberta, dependendo da coragem.